paz do Senhor para a igreja, amém? Quero compartilhar com os irmãos rapidamente, que eu já estou me tremendo toda aqui, né, Dinho? Aproveitando o gancho do presbítero Marcelo, né, que estava falando final de ano, né, a gente fica fazendo as retrospectivas e tudo mais, e já tem umas 2 semanas que Deus tem me feito pensar muito, que obviamente, né, o nosso culto é de gratidão, mas da mesma proporção que nós somos gratos por esse ano, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós aprendemos, nós precisamos continuar colocando em prática coisas que nós aprendemos esse ano, né? Porque, geralmente, final de ano, a gente começa a fazer várias promessas, né? Não, porque 1º de janeiro eu vou começar minha dieta. Obrigada, filho. 1º de janeiro eu vou entrar para a academia. Não, porque janeiro... Mas e os projetos passados que nós até colocamos em práticas e que, muitas vezes, ao decorrer do ano, nós esquecemos? E tem umas 2 ou 3 semanas que eu e meu esposo nós fomos para Minas e eu tive a oportunidade de conhecer o ministério lá, recebi algumas mensagens dos adolescentes aqui, tá trocando a gente, vai abandonar a gente, que não sei o quê. Mas, assim, foi uma oportunidade... Oi? Foi uma oportunidade dada por Deus, assim, de poder aprender um pouco mais e ver um pouco mais da obra do Senhor sendo feita em outros lugares. E eu estava conversando com a líder do ministério de lá e falando um pouco sobre a influência. E eu falei com ela, minha filha, muda o estado, muda o nome da igreja, mas adolescente é adolescente. Adolescente jovem só muda o endereço. É a mesma coisa, são os mesmos dilemas, os mesmos problemas. Nós ficamos conversando e Deus me deu essa palavra, que está lá em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. E toda vez que eu falo, que eu penso, converso sobre influência, eu penso muito na história de Jabes. A palavra do Senhor diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O livro de Crônicas é um livro de genealogias, né? Você vai ler aqui e vai ver fulano, filho de fulano, filho de fulano. E muita gente pula o livro de Crônicas porque algumas pessoas não conseguem entender e algumas pessoas acabam achando muito extenso, né? E no capítulo 4, o autor vem dizendo toda a genealogia, mas ele para aqui e conta a história de Jabes em 2 versículos. A mãe de Jabes colocou o nome dele como o significado como causador de dores. A Bíblia não conta por que Jabes tinha esse nome. O que aconteceu? Mas, na cultura judaica, o nome é dado de acordo com a história do sentimento gerado desde a concepção. Então, nós não sabemos. Alguns historiadores dizem que aquela mulher pode ter sido mãe solteira, pode ter tido uma gravidez complicada, algum sentimento de rejeição, alguma coisa do tipo. A Bíblia não conta. Mas alguma coisa no nascimento de Jabes fez a mãe dele colocar esse nome nele. Sendo que Jabes não aceitou aquilo. Ele sabia que a mãe dele tinha dado esse nome para ele com esse significado de causador de dores, mas ele não aceitou essa sentença. Tudo bem que o parto dele pode ter sido complicado, a mãe dele pode ter o amaldiçoado, mas ele cria num Deus que poderia transformar a vida dele, que poderia transformar o significado do nome dele. Ele pode ter falado, Deus, eu posso até ter nascido para causar dor, mas eu não aceito isso. Eu sei que o Senhor pode mudar. Se eu permitir, o Senhor pode mudar. E Deus fez assim na vida de Jabes. Aqui diz que ele foi mais ilustre que os irmãos dele. Então, algumas pessoas até falam que Jabes pode ter tido uma deficiência, ou enfim. Mas, trazendo um pouco para a nossa vida, muitas vezes nós nos apegamos a palavras que lançaram sobre as nossas vidas. De que você não vai conseguir, porque você não vai conquistar, porque você não vai fazer. Mas Deus pode, sim, transformar tudo aquilo que desejaram para a sua vida em bênção. Tudo aquilo que profetizaram contra a sua vida, Deus pode mudar hoje.
Assim como Jabes fez e não aceitou, Senhor, eu entendo o que minha mãe sofreu e entendo o sentimento dela, mas Deus pode reverter isso. E como aqui o autor parou, basicamente, toda a genealogia para contar a história de Jabes, eu entendo que Deus não tem problema nenhum em parar algo que é comum para fazer algo dele acontecer. Ah, Josi, porque isso sempre acontece, eu sempre revivo isso. Deus não tem problema nenhum em mudar todo o curso de uma história para transformar a nossa vida. Amém? Só que Jabes, ele tomou uma posição. E até quando nós vamos viver de acordo com os rótulos que depositaram sobre a nossa vida? Até quando nós vamos aceitar viver debaixo de sentenças? Nós até entendemos que nós, em algum momento, podemos até ter causado dor em alguém, mas isso não precisa continuar assim. Existe um Deus que pode mudar. Amém? Então, aqui conta, no segundo versículo, né, conta um pouquinho a história de Jabes e tudo mais. E falando sobre influência, né, trazendo para a nossa vida, toda vez que eu falo sobre influência, eu sempre gosto de falar a história da minha mãe. Minha mãe tinha tudo para ser a pessoa mais frustrada desse mundo. Minha mãe não conheceu o pai dela. Minha avó era meia desorientada e meio louca. Minha mãe nasceu numa favela. E, numa determinada idade, ainda criança, minha avó colocou minha mãe num colégio interno. Depois foi lá, pegou minha mãe de novo. Minha mãe vivia nessa loucura. E algumas coisas que eu sempre falo com os adolescentes aqui, que é muito verdade, eu vejo muito na vida da minha mãe, é a questão da referência. Essa questão de você influenciar positivamente para você ser uma referência. E minha mãe poderia viver naquele ambiente e pensar assim, eu vou reviver isso, eu vou fazer isso. Mas minha mãe pegou toda aquela questão negativa e transformou em algo positivo. O que ela fez? Ela sabia que ela tinha que casar com um bom homem para ser um bom pai, para ser um bom marido. E aí o que eu falo geralmente com alguns adolescentes quando passam questões em casa é que, na ausência de referência, seja você a referência. Você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe qual é o certo? Faz você. E minha mãe pegou essa falta de referência que ela não tinha, basicamente, de mãe, ela não tinha de pai, e ela fez disso uma força para ela construir a família dela. Eu tenho 2 irmãos, hoje meu pai já dorme no Senhor. Eu tenho 2 irmãos, os 2 formados, trabalhando. E, assim, nossa história poderia ser diferente se a minha mãe não tivesse se posicionado. E aí, até quando a gente vai aceitar viver debaixo de maldições, debaixo de julgos, debaixo de coisas que colocaram em cima da gente que não são verdades, que só depende da gente para mudar? E até quando você vai aceitar não ser uma referência positiva? Josi, porque minha avó foi assim, porque minha mãe é assim. Você vai ser diferente. Só depende de você. E eu quero perguntar para os responsáveis que estão aqui, se hoje nós perguntássemos para o seu filho quem é a maior referência deles, quantos nomes eles precisariam dizer até falar o seu nome? Hoje, eles precisam de vocês. Eles precisam que vocês sejam a maior referência deles. Eles precisam que vocês sejam os maiores influenciadores deles. Eles não precisam de youtubers, eles não precisam de tiktoks ensinando o que eles têm que fazer. Eu sempre digo que eu sou apaixonada pela palavra de Deus, porque todos os dias eu via minha mãe lendo a Bíblia. Aí, no outro dia, eu pegava a Bíblia, uma Bíblia enorme. Eu gosto de Bíblia grande por causa da minha mãe, né? Minha mãe tem uma Bíblia enorme. Eu gosto por causa da minha mãe. Todo dia, ela de noite lia, no outro dia eu chegava da escola, pegava a Bíblia, começava a folhear, não entendia nada, mas eu queria ler, porque minha mãe estava lendo. Então, aí como que você quer que o seu filho ame a palavra de Deus se você está no celular o dia inteiro? Então, por mais que você não tenha tido o espelho em casa, Josi, eu não tive uma mãe para aprender, você tem Deus que te ensina. Você sabe o correto. Então, seja você a referência, seja você a influência positiva. Mude você a história da sua família. O ano não precisa terminar da mesma forma que começou. Josi, porque está difícil. Está difícil.
Mas vamos mais um pouco? Vamos continuar? Você tem uma liderança que está do seu lado, você tem uma igreja que te apoia. Vamos embora. Vocês serão a referência, vocês serão as maiores influências desse país. Eu creio nisso, mas só depende de vocês. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.